E aí, tudo bem? Aqui é a Jen, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos começar o nosso dia tirando uma carta justamente para falar um conselho pra gente hoje. Carta da Justiça, gente. Então, hoje é aquele dia em que a gente precisa manter a calma, manter o equilíbrio e conseguir se afastar das situações para poder ver essas situações na amplitude que elas têm, porque toda situação tem mais de um ponto de vista. Você não pode dizer que o ponto de vista da outra pessoa está errado, porque ele não é igual ao seu. Acho que esse seria o principal conselho para o dia de hoje, é pensar antes de agir, é ponderar, é saber ser justo, tá? Porque é justiça, enfim. Agora, vamos tirar um conselho aí para cada signo hoje, tá? Áries, para você é a carta do julgamento. A carta do julgamento. Então, o principal conselho para você hoje é ficar atento ao que é novo. Você não ter medo de viver as novas experiências e desapegar das coisas do passado. Porque às vezes você está um pouco preso no passado, né? Porque certas coisas aconteceram de um jeito e você pode estar achando que elas vão acontecer sempre do mesmo jeito. Mas não é assim. Cada experiência é uma nova experiência. Esteja disposto a viver as novas experiências. Desperte para uma nova realidade, porque é isso que o dia está pedindo para você hoje. Touro, para você é a carta do imperador. Olha, responsabilidade. Você pode até estar numa posição confortável hoje, mas você precisa ser responsável, especialmente se você tem pessoas que dependem de você, se você está cuidando de um trabalho, né? Se você é responsável por vamos supor, você trabalha e você é responsável por um setor, você tem que ter a tua responsabilidade ali, levar as coisas a sério. Tem que ter confiança em si mesmo, porque o imperador ele é uma pessoa confiante. Ele sabe dos seus potenciais. Ele já viveu bastante, então ele entende como as coisas funcionam. Então, para você, entenda as suas responsabilidades, cumpra com elas. Trabalha na questão da tua segurança e da tua estabilidade. Gêmeos, para você é a carta da justiça. Coincidentemente ou não, é a carta do nosso dia. Então, para você, Gêmeos, o conselho é: pense antes de agir, pondere nas situações que você vive, entenda que cada situação tem mais de um lado, que as pessoas podem pensar diferente de você e tá tudo certo. Busque organizar as coisas. Você precisa ter organização para que as coisas não entrem num estado de desordem. A justiça ela também fala de ordem, é preciso ter ordem. Enfim, pensa antes de agir, porque isso é importante, tá? Não vai tomando decisão aí impulsivamente, porque isso não vai funcionar hoje. Câncer, caiu rapidinho aqui a carta da sacerdotisa, ou a papisa, como eu gosto de chamar. Essa é uma carta que indica que hoje é um dia para você refletir e aprender, para você analisar as coisas. Não é um dia para você sair agindo, fazendo coisas à torta e à direita. É um dia para você parar, ficar um pouco no seu canto, limitar um pouco a influência que vem das outras pessoas, de fora, vamos dizer assim. Porque é assim, quando você está mais recluso, que você vai conseguir ouvir melhor a voz que fala com você, a sua sabedoria interior, a sua intuição. É um dia para você se preparar. Se você tem um projeto, vamos dizer assim, você pensa em fazer um projeto. Então esse é aquele dia em que você vai começar a estudar. Leão, para você, a carta do Papa, do grande sacerdote, do hierofante, chama como você quiser. Essa é uma carta que fala que você precisa entender, Leão. Eu sei que você gosta de fazer tudo sozinho, né? Gosta de estar no controle das situações, eu sei disso. Só que você precisa entender que você sempre vai precisar de alguém. Então esse é um momento em que você pode se beneficiar do conselho das pessoas. Você pode pedir conselhos para as pessoas que talvez tenham mais experiência que você naquilo que você está querendo fazer, por exemplo. É um momento também em que é interessante você buscar organizar as coisas ao teu redor, deixar tudo em ordem, deixar tudo funcionando bem, entender o que é fundamental para você, em que você acredita, qual que é a regra da tua vida. Eu gosto de ir um pouco mais fundo, tá? Eu gosto de fazer essas reflexões. Qual que é a regra da tua vida? Em que você acredita? Também é legal você prestar atenção na tua espiritualidade. Buscar uma conexão maior com a tua espiritualidade.
Virgem, para você é a carta do Sol. Então hoje é um dia de realização para você, é um dia para você olhar para você ver o seu caminho com mais clareza, para você buscar as coisas que você quer conquistar. É um dia em que você se vê como alguém que já venceu. Você já parou para pensar nisso? Porque você está aqui, né? Você está vivo, você está respirando, você de repente já tem uma vida legal, então você já venceu. Essa carta do Sol, ela é análoga ao próprio Sol no seu mapa astral, ou seja, ela já faz assim uma relação muito íntima com o seu signo solar, aquele signo que te trouxe até aqui, por exemplo. Então esse é um momento para olhar para você, um momento para você colocar o seu melhor para o mundo, a sua essência, aquilo que é seu, que é puro seu. É para você compartilhar isso com o mundo. É isso que vai te ajudar a ter o seu sucesso. Libra, para você, a primeira carta é a justiça. Então, o principal conselho é saiba ponderar, saiba ver as situações de uma forma mais racional, entendendo que elas têm mais de um ponto de vista e que as pessoas pensarem diferente de você não está errado, elas têm a percepção delas dessa situação, então está tudo certo. E é importante você pensar antes de agir, tá? Toda decisão que você for tomar, ela tem que ser bem pensada, porque ela tem consequências. Então é muito sobre isso hoje para você. A carta da Roda da Fortuna, ela vem falando de mudanças, tá? Mudanças rápidas, mudanças que são inevitáveis, uma influência de outras pessoas no seu caminho, vamos dizer assim. Instabilidades também, porque as mudanças elas trazem instabilidades. Então, neste momento, é importante você manter o seu equilíbrio para poder lidar com essas instabilidades, com essas mudanças, para você perceber as oportunidades que vão aparecer. Porque se você tiver de cabeça quente, você não vai ver as coisas acontecendo da melhor maneira possível, né? Você vai ficar no meio daquela ansiedade, no meio daquele estresse, daí a coisa não vai dar boa. Então, mantenha calma e saiba fluir com as situações, fluir com os momentos, tá? Porque nesse momento é o destino atuando, tá bom? Então, às vezes o destino faz isso, ele atua na sua vida e você tem que saber dançar a dança do destino. Escorpião, para você é a carta do louco. A carta do louco, ela fala daquele primeiro passo que você dá nas coisas, daquele momento em que você decide se jogar numa experiência. Só que o que acontece? Ele alerta para que você não haja de forma impulsiva e imatura, sem pensar naquilo que você está tentando fazer, naquilo que você quer fazer, porque é muito legal você ter liberdade, é muito legal você viver coisas novas, mas você tem que ter um mínimo de preparo, senão lá na frente você vai se deparar com um problema. Se você seguir apenas os impulsos, vai faltar a parte racional da coisa. E a gente precisa viver com equilíbrio. Então, para você hoje, dá uma pensada aí antes de você começar as suas aventuras, antes de você se engajar em alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Pensa bem, porque é importante evitar essas atitudes que possam ser negligentes ou imaturas, impulsivas. Enfim, esse é o conselho para você hoje. Sagitário, para você é a carta do julgamento. Então, o conselho ele é bem simples aqui para você. Foca no novo, foca no futuro. Não tenha medo de viver novas experiências na tua vida. Fique atento para as coisas que se revelam para você, porque essa aqui é uma carta que fala de revelação também. Fala de novas verdades. Então, fique atento para algo que pode fazer você despertar para uma nova verdade, para uma nova realidade. Deixa o passado para trás. O passado já passou, não faz diferença nenhuma hoje, ele serviu para você chegar onde você chegou. Serviu para alguma coisa. Agora, se você não tem mais nada para aprender com esse passado, então é hora de deixar ele lá e seguir em frente. Para Capricórnio, a justiça. A justiça vem falando de equilíbrio, mantenha calma, mantenha equilíbrio, saiba observar e pensar antes de agir. Busque ver as situações de uma forma mais racional, menos emotiva, por assim dizer, porque às vezes a gente vê as coisas de um jeito que é mais pela nossa emoção. Aí fica difícil tomar uma boa decisão. Então é hora de você ser um pouco mais racional,
de você entender os lados que tem em cada situação, o lado de cada pessoa com quem você se relaciona, enfim. Antes de agir, tem que pensar, tem que se organizar, tem que se basear naquilo que é justo. Mas justo para quem? Justo é justo, não é justo para um, não é justo para outro, é justo para os dois, é justo no contexto geral. Por isso que tem que ser imparcial e racional, tá certo? Agora vamos tirar um conselho para você que é de Aquário, a sacerdotisa e a lua. Esse aqui é um momento em que você precisa olhar para dentro de você, ouvir sua intuição, usar sua imaginação. Um momento em que você precisa aprender, avaliar as situações, refletir sobre aquilo que você está recebendo de informação. Tem que ter cuidado com os seus impulsos inconscientes hoje, porque o mais importante é você buscar conhecer aquilo que está no seu mundo interior. E veja, a sacerdotisa ela vai falar de buscar um conhecimento, de buscar um aprendizado. Aprendizado do quê? Daquilo que está no seu mundo interior, tá? Então é importante para você é se autoconhecer. Eu diria que você deve ter cuidado com as tuas incertezas e as tuas dualidades. Por isso que é importante você refletir e você saber ouvir a tua intuição. Porque por mais que você tenha muitas dúvidas sobre alguma situação, se você silenciar, se você fechar os olhos para aquilo que está no externo, fechar os olhos, fechar os ouvidos, enfim, você ficar quieto com você vai chegar numa resposta, numa solução. E é importante você entender do que você tem medo, tá? Porque às vezes você tá com alguns medos aí que te impedem de fazer algumas coisas ou dificultam que você faça algumas coisas. Por isso, buscar o autoconhecimento é essencial. Agora, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo do dia, vamos ver o que o tarô revela para as pessoas do signo de Peixes. Já saiu a carta aqui, ó. Peixes, para você é o Sol. Momento de você buscar aquilo que te traz realização, de você focar em você mesmo, de você ver as coisas com mais clareza e de você mostrar a sua melhor versão para as pessoas, a sua verdadeira versão para as pessoas, para o mundo. Compartilhar os seus bons momentos com aquelas pessoas de quem você gosta e de você entender que em muitos aspectos você pode ser igual a muitas pessoas, mas lá no fundo você tem algo que é só seu. E é isso aí, quando você bota isso aí para fora, quando você mostra isso aí para o mundo, é assim que você vai se sentir mais realizada, mais feliz, mais alegre. Então veja a vida com otimismo e foca no que você deseja realizar. Então esse foi o nosso vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado, que você aproveite esses conselhos. Eles são conselhos simples, mas eles servem para quem precisar deles neste momento. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilhe o vídeo se você gostou. E lembrando que se você quiser fazer a leitura do seu mapa astral, você pode fazer ela comigo através do site www.astrologiamundovibrante.com.br.